Amém, graça e paz a todos. Mais um dia nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, para compartilhar um pouco a respeito do reino, a respeito da vida. E gostaria que você abrisse o seu coração e participasse conosco. Apesar da distância, mas a internet nos aproxima, que possamos ser um só coração, uma só oração, uma só fé, que possamos entrar na presença de Deus a partir desse momento em oração, abrir o nosso coração para Ele, permitir que Ele possa tocar em cada um de nós, falar conosco, que possamos estar atentos àquilo que Ele gostaria de ministrar ao nosso coração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Amado Pai, diante da Tua presença nos colocamos em oração. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em oração, de unirmos a nossa fé, de abrirmos o nosso coração a Ti para aprendermos a respeito do Senhor, aprendermos a respeito da Sua palavra, a respeito da Sua verdade. Ó Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda fará em cada um de nós. Pai querido, a nossa casa precisa do Seu toque, nossa família precisa do Seu toque. Cada um de nós precisa ser mudado, moldado pelo Senhor. Ó Pai querido, nós precisamos em todo tempo sermos ajustados à Sua vontade, alinhados com o Teu propósito. Por isso, pedimos a Ti nesta noite, Pai. Toma a direção das nossas vidas. Toma a direção, meu Pai, da nossa casa, da nossa família. Derrama sobre nós a Sua graça, a Sua misericórdia, Pai. Deus Todo-Poderoso, que sejamos alcançados por Ti. Aonde existe uma pessoa ouvindo, participando conosco, que ela seja tocada pelo Teu milagre, tocada pelo Teu poder. Se existe alguém doente, meu Senhor amado, que ele receba a cura em o nome de Jesus. Se existe alguém aflito, desesperado, entristecido, com o coração angustiado, o Senhor é o bálsamo de Gileade. O Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que nos restaura. Cura esse coração entristecido, magoado, ferido. Ó Pai, santifica esta vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, quero compartilhar uma palavra com vocês. Na nossa igreja, na Reino e Vida, nós temos falado nesse ano de 2020 a respeito da presença de Deus. A importância de Deus estar presente nas nossas vidas, em nossas famílias, a importância de Deus estar presente em tudo aquilo que nós formos fazer. Hoje quero compartilhar uma palavra, livro do Êxodo, capítulo 3, uma palavra maravilhosa, o diálogo entre Deus e Moisés. Uma palavra onde Deus incendeia o coração de Moisés, uma palavra que dá destino, uma palavra que aponta a direção para Moisés. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E ele levava o rebanho para uma parte distante no deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio da sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu irei ver esta maravilha,
e porque a sarça não se consome. O Senhor viu que ele ia para ver, e Deus chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E este disse: Eis-me aqui. E ele disse: Não te aproximes daqui, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Ainda ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para o Senhor. E o Senhor disse: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor por causa dos seus opressores. E eu sei de seus sofrimentos. Eu desci para salvar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra sobre a qual corre leite e mel, para o lugar do cananeu, para o lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Jebuseu. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vi os tormentos com os quais os egípcios oprimem. Vai, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Essa madrugada eu estava meditando nessa palavra, estava sentado no sofá da minha casa meditando a respeito dessa palavra. E quando de repente o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, falando a respeito de duas coisas muito importantes. A primeira delas, a vontade de Deus. A segunda dela, a disponibilidade de Moisés. Deus olha para Moisés e começa a dizer para ele o seguinte: eu vi a aflição do meu povo, eu vi o que o meu povo estava passando no Egito, ouvi o clamor do meu povo, vi o seu sofrimento e eu desci para salvar, para livrar o meu povo. Aí de repente Deus vira para Moisés e diz para ele: agora se levanta e vai, porque eu te envio até o Egito para livrar o meu povo. Parece uma coisa meio difícil de compreender. Um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder e tem todo o domínio nas suas mãos, que tem o controle de todas as coisas, e que ouviu e viu o sofrimento daquele povo, e disse: eu desci para livrar o meu povo. Aí de repente esse Deus todo-poderoso vira para Moisés e diz para ele: agora vai lá você para livrar esse povo. O que estava acontecendo nesse diálogo entre Deus e Moisés? Deus estava se movendo em favor daquele povo. Porém, Deus precisa usar instrumentos, pessoas, para que a obra dele se concretize na vida de outras pessoas. Então aqui nós encontramos agora dois tipos de pessoas. Umas que serão a resposta da oração de alguém, e uma outra pessoa que será a resposta para Deus. Alguém que vai dar uma resposta para Deus. Nós podemos ser a resposta da oração de alguém, ou podemos ser alguém que vai dar uma resposta para Deus. Porque muitas pessoas estão clamando por Deus, clamando por socorro, pedindo ajuda, buscando auxílio do alto. Mas Deus não tem poder e tem condições de entrar nessa casa, nessa família e fazer um milagre? Não, Deus tem. Porém, quando Deus criou a terra e deu deu domínio ao homem, deu domínio a Adão, Deus não pode ir contra a sua palavra. A terra ainda continua no domínio do homem. Para que Deus possa agir na terra, para que Deus possa operar em socorro de alguém, Deus precisa usar outras pessoas. Não que ele não tenha poder para fazer alguma coisa, ele tem poder. Mas Deus respeita aquilo que ele mesmo estabeleceu como regra.
Então, quando nós oramos, nós clamamos a Deus e pedimos socorro, nós buscamos a presença dele, Deus vai usar alguém para ser um canal de bênção na nossa vida. Nós podemos ser os abençoadores, nós podemos ser instrumentos de Deus, nós podemos ser pessoas que compreendem aquilo que Deus deseja fazer na vida de outras pessoas. Deus, ele tem todo o poder para fazer o que ele desejar fazer. Mas Deus, ele deseja também usar os seus filhos e filhas para que outras pessoas sejam tocadas por ele. Deus tem instrumentos, homens, mulheres, jovens, crianças, que precisam compreender aquilo que Deus está falando para que uma obra seja realizada. Talvez hoje seja difícil para algumas pessoas fazer muitas coisas. Talvez você não tenha recursos financeiros para ir aonde você gostaria. Talvez você não tenha condições de estar aonde você gostaria de estar. Mas entenda algo. Aquele que te chamou é aquele que também vai dar os recursos e vai dar as ferramentas para que você possa fazer aquilo que é necessário. O Deus que te chamou é o Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Moisés estava tendo um diálogo extraordinário com Deus. Moisés estava tendo um momento maravilhoso diante da presença de Deus. E quando Deus se manifesta na vida de alguém, quando Deus começa a estar presente na vida de uma pessoa, você pode ter certeza, sua vida nunca mais será a mesma. Existem algumas pessoas ao seu redor que talvez precisem de um socorro divino. E Deus deseja usar você para ser um instrumento dele na vida dessa pessoa. Deus deseja usar você como um canal de bênção para ser o socorro que essa pessoa está precisando. Eu não sei qual é a dor, qual é a aflição que ela está passando, mas Deus sabe. E Deus tem visto, tem ouvido e tem olhado para tudo aquilo que ela tem passado, tudo aquilo que ela tem necessitado. Talvez você ainda diga, pastor, eu não posso ser uma resposta, eu estou esperando uma resposta. Então, se você não é aquele que será a resposta para a vida de alguém, você pode ter certeza que a sua oração está sendo ouvida e Deus vai enviar a resposta para você. Deus vai levantar alguém que será um canal de bênção na sua vida. A questão é a seguinte, quando muitas vezes as pessoas se levantam usadas por Deus para ser um canal de bênção na minha vida, muitas vezes eu olho para aquela pessoa talvez com um olhar de desprezo, com um olhar de desconfiança, eu não consigo dar a ela o crédito necessário. Compreenda, você orou, Deus ouviu a sua oração. Você clamou, o Pai Todo-Poderoso ouviu o seu clamor, Ele ouviu aquilo que você orou, aquilo que você colocou diante dele. Se você precisa de uma resposta, Deus vai levantar alguém para ser instrumento dele para trazer a resposta que você precisa. Agora, se você não está precisando de uma resposta, não, eu desejo ser esse canal de bênção. Eu desejo ser a resposta para a vida de alguém. Alguns de nós precisam de resposta. Outros serão a resposta para a vida de alguém. Se eu preciso de uma resposta do alto, Deus já ouviu minha oração e está levantando pessoas para ser bênção na minha vida. Agora, se existem pessoas ao meu redor que estão clamando, Deus também deseja que eu me apresente diante dele, que eu consiga olhar para a chama, que eu consiga olhar para aquilo que queima ao meu redor, para aquilo que atrai a minha atenção até Deus, para que Ele possa me enviar, para que Ele possa fazer de mim uma resposta para a vida de alguém. Moisés estava apacentando o seu rebanho, de repente olhou, viu uma sarça que queimava e não se consumia. O fogo estava queimando, algo estava ardendo naquele lugar, e isso chamou a atenção de Moisés. Querido, se você deseja ser uma resposta de Deus para a vida de alguém, entenda algo, uma palavra precisa queimar no seu coração.
Se você deseja ser uma resposta de Deus para o ambiente que você está, uma palavra tem que queimar dentro de você. Os discípulos no caminho de Emaús, eles caminhavam, reclamavam um para o outro de Jesus. Jesus chega, eles reclamam de Jesus para Jesus. Jesus olha para eles e diz: ó nécios duros de coração. E a Bíblia diz que Jesus cita para eles as leis e os profetas. E quando chega na casa, no partir do pão, Jesus desaparece, um olha para o outro e diz: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Amado, quando Deus está presente, a palavra dele precisa queimar no seu coração. Eu só vou conseguir dar uma resposta para Deus, eu só vou conseguir ser uma resposta para a vida de alguém quando a palavra de Deus queimar no meu coração. E quando a palavra queima no meu coração, ela dá destino para a minha vida, ela me mostra a direção, ela me aponta o caminho para onde eu tenho que ir. Quando Deus está presente na nossa vida, a palavra dele precisa estar incendiando o meu coração. Porque todas as vezes que Deus se manifesta, todas as vezes que Deus está presente no ambiente, algo extraordinário e enriquecedor é manifesto junto com ele. Há crescimento de entendimento, de sabedoria, há um grande mover de grandeza. Deus, ele manifesta a sua presença e as pessoas aprendem, elas se despertam, olhos são abertos, ouvidos são abertos, há pessoas que têm a sua mente fechadas, elas são despertadas para um grande mover, para um grande entendimento. Quando Moisés olha e vê a sarça consumindo, e ele vai para ver o que está acontecendo, Deus diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, a terra é santa. Quando a palavra de Deus ela começa a incendiar, quando Deus começa a falar com você, os ambientes que você vai entrar não serão mais os ambientes naturais. Serão ambientes da glória, ambientes da graça, ambientes movidos pela unção e pelo poder de Deus. E depois que você começa a caminhar nesses ambientes de graça, nesses ambientes de glória, meu amigo, você se torna a resposta que alguém está precisando ouvir. Então você pode ser alguém que está clamando, porque você se sente prisioneiro no Egito. Saiba, Deus ouviu sua oração, Deus levantará pessoas que serão uma resposta para a sua vida. Ou se você não está no Egito, você está fora dele. Entenda algo também. Você precisa ser uma resposta para a vida de alguém. Permita que Deus incendeie o seu coração. Permita que Deus use você para ser uma bênção na vida de alguém. O salmista, no Salmo 67, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que nós seremos reconhecidos porque Deus está presente no nosso meio. Será maravilhoso quando as pessoas olharem e puderem ver que nós saímos da escravidão, que nós saímos do sofrimento, que nós saímos da morte, que nós saímos daquela situação difícil, porque Deus Todo-Poderoso nos tirou daquele lugar. Será maravilhoso quando as pessoas olharem e verem que nós fomos usados por Deus para ser a resposta para a vida de alguém. As nações, povos dessa terra, precisam olhar para cada um de nós e ver que Deus está presente na nossa vida, que Deus está presente na nossa casa, Deus está presente nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. É um tempo, meu querido, de despertar na nossa terra. É um tempo dos homens e das mulheres de Deus se levantarem, se apresentarem diante de Deus e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero ser uma resposta para a vida de alguém. Eu quero ser um instrumento de Deus para a vida de alguém, para a casa de alguém. Amados, pessoas estão clamando, estão aflitas, desesperadas. E o Deus Todo-Poderoso ouviu a oração destas pessoas. Agora, onde estão os homens e as mulheres que serão a resposta de Deus para a vida destas pessoas?
Vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abandonar os nossos hábitos ruins, as coisas erradas que nós fazemos. Vamos abandonar as coisas ruins que estão ainda arraizadas em nós, presas em nós. Vamos abandonar, vamos abrir o nosso coração, vamos nos aproximar da sarça que queima, vamos olhar para aquilo que incendeia o nosso coração, vamos olhar para a palavra de Deus, a palavra que chama a nossa atenção, para a palavra que queima dentro de nós, vamos olhar para ela, porque Deus deseja nos transformar, para que possamos transformar vidas. Ele deseja tocar em nós, para que possamos tocar em pessoas. Ele deseja nos moldar para que outras pessoas sejam moldadas através de nós. Pessoas estão clamando, aflitas, desesperadas por ajuda. Deus ouviu a oração destas pessoas. E Deus deseja, assim como diz o Salmo 67, que diz que os povos serão reconhecidos porque Deus está presente no meio deles. Essas pessoas que hoje estão clamando, aflitas, desesperadas, elas precisam, as nações precisam olhar para elas e ver que elas foram livres, porque o Deus Pai, Senhor e Rei, o Deus Todo-Poderoso, foi quem socorreu estas pessoas. O Senhor Jesus, aquele que um dia foi na cruz, que derramou sangue, que entregou a vida, esse Jesus deseja caminhar conosco como caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Esse Jesus todo-poderoso que está vivo e reina. Ele deseja caminhar conosco, sarar as nossas dores, transformar os nossos corações para que possamos ser um canal de bênção nessa terra. Queridos, vamos abrir o nosso coração, vamos ter esses entendimentos nessa noite, vamos compreender o que Deus fala conosco hoje, nesse dia. Pessoas estão clamando, pessoas estão aflitas, e Deus ouviu a oração destas pessoas. Agora, Deus precisa usar pessoas para serem seus instrumentos, para que a resposta dele chegue até as pessoas que clamaram. O povo de Deus era escravo no Egito. O povo de Deus era aflito, oprimido no Egito. Muitas pessoas estão escravas, aflitas, oprimidas. E Deus tem visto o clamor, o choro, a dor destas pessoas. Quantos pais, quantas mães não estão chorando pelos seus filhos? Quantos filhos não estão chorando pelos seus pais? Quantos irmãos, uns não estão chorando uns pelos outros por causa da dor, do sofrimento que eles têm passado? Deus tem visto, Deus ouviu o clamor e a dor dessas pessoas. Agora Deus precisa usar os seus instrumentos, como usou Moisés, para trazer livramento para aquele povo, para trazer livramento para estas pessoas. Então, dois tipos de pessoas. Uns estão clamando por ajuda, outros serão a resposta a esta oração. Eu quero convidar você, se você tem clamado por ajuda, se você tem clamado, pedido socorro, eu quero tranquilizar seu coração dizendo: Deus ouviu sua oração, Deus viu o seu clamor, Deus viu a sua dor. Agora, é momento dos homens, das mulheres, das pessoas que compreendem o agir e o mover de Deus. Aqueles que vão levantar a mão, que vão levantar a voz e vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus deseja usar a mim, usar você, usar cada um de nós para sermos a resposta que estas pessoas estão procurando, as respostas que elas estão buscando. Deus deseja curar vidas, transformar lares. Deus deseja restaurar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas. E nós seremos esses instrumentos de Deus para a libertação de milhares e milhares. Assim como Moisés foi um instrumento de Deus, cada um de nós precisa olhar para aquilo que queima, precisa olhar para a palavra que incendeia o coração, para que possamos também ser um instrumento de Deus. Querido, eu quero orar por você.
quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Eu quero dizer algo ainda para você nesse momento. Vamos unir a nossa fé, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos unir a nossa fé, vamos invocar o Deus Todo-Poderoso. Talvez você está se sentindo fraco, desanimado, triste, abatido, caído. Levanta a sua cabeça, vamos unir a nossa fé. A resposta está a caminho. A resposta está a caminho. O Deus do céu ouviu a oração. A resposta está a caminho. E eu quero orar com você, unir a minha fé com a sua. Vamos clamar a Deus, vamos invocar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Fecha teus olhos se você pode, curve a sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Pai querido, homens, mulheres, pessoas nos seus lares, nos hospitais. Pessoas, meu Pai, desamparadas. Pessoas, meu Pai, que se encontram sozinhas, se sentindo abatidas, caídas, despedaçadas. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que têm orado, meu Deus, e parece que a oração delas caiu no esquecimento. Mas nessa noite o Senhor me levanta, meu Pai, como instrumento do Senhor, para dizer para elas: o Senhor ouviu a oração. O Senhor ouviu a oração desse pai, a oração dessa mãe. O Senhor ouviu a oração desse filho, desse irmão. O Senhor ouviu o clamor dessa pessoa. Oh, meu Pai, eu uno a minha fé com a dela. Eu uno a fé com esse homem, com essa mulher, para dizer ao Senhor: Pai, envia mesmo o teu socorro. Envia mesmo a sua ajuda, estende a sua mão, envia o teu socorro, a sua ajuda. Ó Pai, derrama do teu milagre, do teu poder, levanta os seus instrumentos, os seus homens, as suas mulheres, os seus jovens, as suas crianças. Levanta, meu Deus, aqueles que serão resposta para a oração desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero profetizar, meu Deus, levanta ministérios fortes dentro da nossa casa, levanta ministérios fortes na minha casa, levanta ministérios fortes na minha igreja, levanta ministérios fortes na cidade de Taubaté. Levanta ministérios fortes, ó meu Deus, do Conselho de Pastores de Taubaté. Levanta instrumentos da nossa cidade. Homens, mulheres que serão resposta para a oração de alguém. Levanta, meu Deus, instrumentos do Senhor no nosso estado, na nossa nação. Homens que serão resposta do Senhor para o clamor de alguém. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar cura para o doente. Em nome de Jesus, seja curado aonde você está. Em nome de Jesus, seja curado, que o seu pulmão seja curado agora. Em nome de Jesus, que os seus ossos sejam curados agora. Que o seu corpo manifeste a cura, em nome de Jesus, agora. Meu Deus querido, que aquele que precisa de cura, que esta oração agora seja a resposta para ela, que ela seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, eu quero declarar libertação sobre o teu povo. Aquele que chora, que sofre, que se sente abatido, amargurado. Ah, Pai, assim como Abacuque esteve diante do Senhor, pedindo: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, este coração. Aviva, Senhor, a tua obra. Cada obra sua, não importa onde ela esteja, cada um que foi feito, moldado pelas suas mãos, cada obra sua, cada um de nós somos a sua obra,
Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva o teu povo nessa terra. Oh, papai. Oh, Abba. Que o Senhor venha ao encontro do teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus possa alcançar você aonde você estiver. Saiba, querido, que sua oração foi ouvida. O Deus dos céus, Todo-Poderoso, ouviu sua oração e a resposta está a caminho. A resposta está a caminho. Deus deseja se fazer presente na sua vida, que as nações possam ouvir falar de você, ouvir a seu respeito, e todos possam saber que o Deus poderoso está presente na sua vida, presente na sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro libertação, salvação, cura sobre você. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus levante você para ser uma resposta para a vida de alguém, que Deus levante você para ser a resposta para a vida de alguém, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu agradeço por você ter participado conosco dessa palavra, desta oração. Eu agradeço, que Deus te abençoe por ter aberto o seu coração para ser uma bênção nessa terra. Que Deus abençoe a nossa igreja, a família Reino e Vida. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, nosso corpo de obreiros. Que Deus possa incendiar cada dia mais o nosso coração. Que Deus nos levante cada dia mais para ser uma igreja que prega paternidade, missão e propósito. Que Deus nos use nessa terra para fazermos a diferença. Que Deus abençoe o Conselho de Pastores de Taubaté. Que Deus abençoe o Conselho de Pastores do Vale do Paraíba. Que Deus abençoe a nossa nação. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, fique na paz. Uma semana abençoada, de bênção, de vitória. Uma semana de portas abertas, de conquistas. Em nome de Jesus. Uma semana de bênção para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.